Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo aí esse vídeo. Estaremos fazendo aqui mais uma aulinha, né? Mais um encontro a respeito de prismas. Então, na nossa aula passada a gente viu o que era um prisma, vimos as principais características de um prisma, a sua classificação, a nomenclatura, o nome a gente dá de acordo com a base, né? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa brincadeirinha. Então, eu vou começar com vocês aqui fazendo só um resuminho a respeito dos elementos de um prisma. Então, a gente sabe que um prisma é aquele sólido geométrico, né? É aquela figura espacial, aquela figura tridimensional, onde ela é composta por duas bases iguais. Então, a base inferior, o piso inferior, tem que ser igual ao piso superior. O piso tem que ser igual ao teto, né? E as paredes laterais, as faces laterais, é formada por paralelogramos, ou seja, por faces retangulares ou quadrangulares, se for o caso. Então, todo sólido geométrico que faça lembrar uma caixa, para ser mais específico para você, todo sólido geométrico que faça lembrar uma caixa, você tem como exemplo um prisma. Mas essa caixa, ela pode ter o fundo pentagonal, o fundo hexagonal, o fundo triangular. Lembrando sempre que a parte de baixo, o fundo da caixa tem que ser igual à tampa, tem que ser igual ao teto, né? Então a gente tem aí que todo prisma ele é composto por arestas, ou seja, são as linhas que formam aquela figura. Todo prisma ele é composto por vértices, ou seja, cada pontinho de encontro do meu sólido. E todo prisma ele é composto por faces, cada parede lateral do meu prisma. Então eu posso ter a face lateral, eu posso ter a face inferior, que a gente chama de base, e também posso ter a face superior, que também é uma base, tá? Base inferior e base superior. Então, lembrando aí o que é um prisma, eu trago para vocês algumas figurinhas e peço para que você identifique entre essas quais delas eu posso considerar como um prisma, tá bom? Então vamos lá, um tempinho. 3, 2, 1, valendo. Dá uma pausazinha aí no vídeo, tá? E me diz a sua opinião. Eu já vou começar com a correção. Então, a minha primeira figura, ela é ou não é um exemplo de prisma? Professor, é sim um exemplo de prisma. Por quê? Porque eu tenho um sólido geométrico onde o meu fundo, o piso aqui, ó, é igual ao meu teto, é igual à minha tampa. O polígono que forma a figura da base é igual ao polígono que forma a figura de cima, da base superior. E as minhas paredes laterais aqui, ó, as faces laterais, são paralelogramos, ou seja, são retangulares. Então aqui eu tenho sim como sendo um prisma. Professor, essa minha segunda figura, ela é um prisma? Não, ela não é um prisma. Por quê? Porque ela tem a base inferior no formato de uma circunferência, mas a minha base superior é um ponto. Não é igual à base inferior. E a gente pode até dizer e chamar, né, essa figura como sendo um cone. Mais para frente a gente vai começar a estudar e a ver as principais características de um cone. Então aqui eu não tenho um prisma. Meu próximo sólido, meu próximo objeto é um prisma? Não, meu próximo objeto é uma esfera. Uma esfera é uma bola. Uma bola não tem base inferior, base superior, tá certo? Uma bola, ela é completamente redonda e todas as suas faces, ou na verdade a sua face, tá? Ela é toda arredondada, então não tenho como característica de um prisma. Edilson, essa minha figura é um prisma? Não. Por quê? Porque essa minha figura é uma pirâmide. Eu tenho um polígono da base, que nesse caso é um quadrado, e assim como no cone, aqui na parte superior ela é unida através de um ponto. Então, é uma pirâmide, não é um prisma.
Edilson, essa figura daqui é um prisma, sim ou não? Sim! Ô Edilson, mas não é um cilindro? Sim, pessoal. Todo cilindro, ele é um tipo de prisma. Por quê? Porque eu tenho que a base inferior é uma circunferência e a base superior é uma circunferência. Ô Edilson, mas tu não falou que as faces laterais tinham que ser retangulares? Sim. Quando você pegar esse prisma e planificá-lo, que é o que a gente vai ver no na nossa próxima parte, você vai ver que a face lateral de um cilindro é um prisma. Então, quando alguém fala em cilindro, você pode sim considerá-lo um exemplo de prisma. E aqui eu tenho uma caixa, que é um exemplo bem claro de prisma. Uma caixa também chamada de paralelepípedo. Por que, Edilson? O que é um paralelepípedo? É aquela em que todas as suas faces são em forma de paralelogramo. Ou seja, eu tenho faces quadradas ou retangulares, né? E no paralelepípedo eu posso dizer que o fundo está aqui embaixo, que é igual a esse teto aqui de cima. Mas eu poderia virar a minha figurinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu poderia virar a minha figurinha e dizer que esse aqui era o fundo e que aqui em cima estaria o teto. Eu estaria errado? Não, porque um paralelepípedo é aquela caixa perfeita que pode ser com faces retangulares ou também pode ser com faces quadrangulares, né? Um paralelepípedo onde todas as faces são quadradas, a gente chama de cubo, beleza? Então, pessoal, aqui a gente identificou quem é prisma e quem não é prisma. Aí agora eu trago para vocês a seguinte situação. Edilson, o que seria a planificação de um prisma? Planificação nada mais é do que tornar aquele objeto que ele é espacial, aquele sólido geométrico, de uma maneira plana, certo? Então, se eu pegasse esse prisma, que a gente nomeia ele de prisma triangular, porque as duas bases paralelas e iguais são no formato de um triângulo. E se eu pegar um prisma triangular e abri-lo, né, torná-lo plano, é essa figura que eu vou encontrar. Prisma triangular, ele tem a base inferior aqui, ó, base inferior. Tem a base superior, tá aqui a base superior. E eu obtenho três faces laterais. Eu tenho uma que está aqui de frente, eu tenho uma que está aqui pela lateral e eu tenho outra face que está aqui na lateral. Então, três faces retangulares. Se eu observar um cilindro, eu tenho a base inferior, a base superior em formas de circunferências. E se eu pegar um cilindro e abrir, dar um corte aqui, uma secção, passar a faquinha aqui e planificá-lo, eu vou ter uma face lateral, tá certo? Uma face lateral retangular. Então, um cilindro, quando ele é planificado, ele encontra essa situação. E aqui eu trouxe, né, para vocês dois tipos de paralelepípedo: o paralelepípedo retangular e o paralelepípedo quadrangular, também conhecido como prisma retangular ou prisma quadrangular, tá bom? Cubo é um prisma quadrangular. Paralelepípedo, a caixa, é um prisma retangular. Suas faces são retangulares. Suas faces são quadrangulares. E a planificação, Edilson? Oxente, não tem problema. Um cubo, ele tem quantas faces laterais? Uma, duas, aqui do lado três e a de lá de trás, quatro. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Mais a tampa, 5, mais o fundo, 6. A mesma coisa você tem para a sua caixa, tá bom? Então, pessoal, eu agora vou trazer para vocês mais uma etapa e que de fato agora a gente vai começar a brincar, vai começar a ficar bom, que é justamente as áreas de um prisma. Foi por isso que antes de começar o assunto de prisma, a gente deu uma revisada na parte de áreas, né? Lembrando a vocês que área é todo o espaço ocupado por um polígono, né? Por uma figura plana. E aquele prisma que você observou, todos eles, vocês podem calcular três tipos de área.
a chamada área da base, que é a área do polígono que forma a base daquele prisma, a chamada área lateral, que é a soma das áreas de todas as faces laterais, e a chamada área total, que é a soma da área lateral com a área das duas bases, viu? A base inferior e a base superior. Então, quando eu falo em área lateral, que eu digo assim, que é a soma das faces laterais, nem toda face lateral vai ser igual. Eu vou te mostrar nessa figurinha daqui, tá bom? A gente chega nela já já. Então, resumindo, para esse início de assunto, são 3 coisas que vocês vão precisar calcular. Área da base, área do polígono que forma a base, área lateral, que é a soma de todas as faces laterais, e a área total, que é 2 vezes a área da base, porque tem que contar o piso e o teto, mais a área lateral. Tá bom, pessoal? Então, com essa brincadeirinha, a gente vai tomar esse prisma aqui como exemplo. E eu vou pedir para que você calcule as 3 áreas que são solicitadas, tá bom? Então, aqui eu tenho um prisma retangular reto. Por que ele é reto, Edilson? Porque ele está em pezinho aqui, ó, sempre formando ângulos de 90 graus, tá? Ele não é inclinado, ele não é oblíquo. Então, na medida que eu tenho um prisma retangular reto, eu quero calcular as suas áreas. E é bom que você identifique quais são os valores das suas arestas. Ou seja, a medida de uma aresta da base, a medida da outra aresta da base. Se você observa que aqui essa base ela é retangular, então se essa aresta mede 5, a aresta lá de cima vai medir 5. Se essa aresta lateral mede 3, a outra aresta lateral também mede 3. Lembrando que a figura que está aqui embaixo é igual à figura que está aqui em cima. Então você tem 5, 3, 5 e 3. É importante também você visualizar as arestas laterais, ou seja, aquela que sustenta a altura do seu prisma. Então as arestas laterais medem 10, ou seja, a altura do meu prisma mede 10. 10, 10, 10 e 10. Edilson, eu preciso colocar todos os valores 5, 5, 3, 3, 10, 10, 10, 5, 5, não, não preciso. Eu só preciso observar essas 3 dimensões, que é comprimento, largura e altura. Vocês vão ver em questões mais para frente que eu não sou um bom desenhista. Então, na medida que eu não consigo desenhar bem, eu só coloco as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Porque a partir do momento que eu consigo visualizar as 3 dimensões, né? Então, a partir daí, eu consigo observar o que eu quero calcular. Mas vamos colocar a mão na massa. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa calcular é a área da base. Então, identifique onde é que está a base do seu prisma. Então, a minha base, eu vou até desenhar ela aqui bonitinho, ó. Conseguiu identificar onde está a minha base? A região plana que forma a minha base é um retângulo. E você vai ter que lembrar como é que calcular a área de um retângulo. Como é, pessoal? Base vezes a altura. Qual é a medida da base e qual é a medida da altura dessa área que foi demarcada? 5 e 3. Eu estou falando da base, viu, pessoal? Estou falando somente da base aqui, ó. Só do piso, só o piso do meu prisma. Então, na hora de calcular a área da base, eu vou vir aqui. A área da base. Como é um retângulo, base vezes altura. Tá bom? Então, eu vou fazer que a área da base vai ser 5 vezes 3. A minha área da base é justamente 15 centímetros quadrados. Eita, tudo torto. Mas vamos lá. Calculei a área da base da minha figura. A área da base. Quando eu vou observar a área lateral, eu tenho que verificar que se na minha figura todas as faces laterais são iguais, todas as paredes laterais são iguais. Me digam aí vocês, as paredes laterais desse meu prisma são todas iguais?
Não, muito bem. Eu tenho aqui uma face lateral que a medida dela é de 5 por 10. Olha, Edilson, mas essa face lateral aqui, ela não é 5 por 10. Ela é 3 por 10 de altura. Então você tem dois tipos de face lateral. Uma face que é de 5 por 10 e outra face que é de 3 por 10. Mas lembre-se que essa face da frente é igual a essa face de trás. E lembre-se que essa face lateral é igual a outra face lateral. Então você tem 5 por 10 na frente, 5 por 10 atrás. 3 por 10 de um lado, 3 por 10 do outro. Então você não precisa calcular as 4, né? Você só calcula uma e multiplica por 2. Então quando eu for observar as faces, eu tenho duas faces que é de 5 por 10. E eu também tenho duas faces que é de 3 por 10. Tá bom? Então, na hora de calcular a área lateral, eu vou ter 2 vezes 5 vezes 10, mais 2 vezes 3 vezes 10. Por que 2 vezes, Edilson? A parede da frente e a parede de trás. Por que 2 vezes, Edilson? A parede de um lado e a parede do outro lado. Tá certo? Então, a sua área lateral é 2 vezes 50 mais 2 vezes 30. A sua área lateral vai ser 100 mais 60. A área lateral é 160 centímetros quadrados. O Edilson, oi. Calculei a área da base, calculei a área lateral. O que é que está faltando agora? A área total. A área total é a soma de todas as áreas, de todas as faces. Ó. O piso, o teto, a parede da frente, a parede de trás, a parede de um lado e a parede do outro. Só que aí, para facilitar a tua vida, tu vai dizer o quê? Que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Porque é piso e teto. E por que a área lateral? Porque são todas as paredes laterais. Então assim eu consigo englobar a área total. A minha área total vai ser 2 vezes 15 mais 160. Então a minha área total vai ser 30 mais 160. A minha área total é de 190 centímetros quadrados. E assim você faz o cálculo de todas as áreas que é pedido, certo? De um determinado prisma. Então, todas as questões de prisma que for para calcular áreas, são essas 3 situações que uma questão pode lhe cobrar. Área da base, área lateral e área total. Tá ok? Então aí eu vou trazer para vocês agora mais um prisma e vou te desafiar a pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Beleza? Vamos lá? Próximo prisma, Edilson. Que tipo de prisma é esse? Oxente, conta quantas arestas tem na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ele é um prisma hexagonal. O que significa um prisma hexagonal? Aquele prisma em que o polígono da base, em que a figura da base é um hexágono. Edilson, então eu vou ter que calcular as 3 áreas, área da base, área lateral e área total? Sim, é como eu disse a você, né? Eu te desafio a pausar o vídeo e tentar calcular essa área sozinho, para daqui a pouco a gente ver se você consegue acertar, tá bom? Tenta aí. Fazendo a correção agora, né? Você vai ter o seguinte. Na hora de calcular a área da base,
você tem que lembrar como é que se calcula a área de um hexágono, porque a minha base é um hexágono, tem 6 lados. Então a área de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Edilson, qual é a medida do lado? Qual é a medida da aresta da base? O lado da base, a aresta da base. Então você tem que a aresta da base mede, 3 centímetros. Então você vai lá. 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? E você segue a brincadeira. Vai dar 6 vezes 9, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 54 raiz de 3 sobre 4. Que você pode simplificar ou você pode dividir. Se você simplificar, vai ser lá 54 dividido por 2. 27 sobre 2 raiz de 3. Ô Edilson, não dá mais para dividir. Eu posso deixar, não dá mais para simplificar. Eu posso deixar aqui? Pode. Mas eu também posso dividir? Oxente, pode também. Isso vai dar 13,5 raiz de 3 de centímetros quadrados. Ô Edilson, a raiz de 3 eu não preciso substituir em algum lugar não. Só se na questão tiver dizendo utilize, substitui, dados, raiz de 3 como aproximadamente 1, alguma coisa. Aí você substitui. Caso contrário, para aí, certo? Um número com raiz não quer dizer que o número está errado, não. Tá bom, pessoal? Então agora a gente vai para a área lateral. Só que antes de chegar na área lateral, eu vou perguntar a vocês o seguinte. As faces laterais desse prisma, essa parede aqui, essa parede aqui, essa parede aqui de trás, essa outra parede, a que está aqui do lado sem a gente ver, essa outra que está aqui sem a gente ver, essas faces laterais, elas são iguais? Sim. O meu hexágono, ele é um polígono regular. Polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais, tá? Então eu também tenho um prisma regular. Então se eu tenho que a medida das arestas são as mesmas, essa face aqui é de 3 por 11. Essa face daqui é de 3 por 11. Essa outra face que está aqui atrás, 3 por 11. Ou seja, todas as 6 faces têm as medidas 3 por 11. Então, nesse caso, pessoal, na hora de calcular a área lateral, basta que você faça 6 vezes 3 vezes 11. Por que 6 vezes? Porque eu tenho 6 faces iguais, tá bom? A minha área lateral, ela é composta de 6 faces iguais. Se as faces são iguais, ótima! Calcula uma e multiplica por quantas tiver, tá certo? Então, essa área lateral vai ser 6 vezes 3 vezes 11 vai dar 33. Então, a minha área lateral vai ser 198 centímetros quadrados. Ah, Edilson, então agora só faltou calcular o quê? Só faltou calcular a área total. Lembrando que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Porque tem que contar o piso e o teto. Tá bom, pessoal? Então aqui, a minha área total vai ser 2 vezes a área da base. 13,5 raiz de 3 mais a área lateral 198, tá bom? Então a minha área total vai ser 27 raiz de 3 mais 198 centímetros quadrados. E aí você acaba a sua questão. Edilson, eu junto esse número que está com raiz e o número que está sozinho,
Não, de jeito nenhum. Só pode juntar se fosse 27 raiz de 3 mais 198 raiz de 3. Aí você colocava a soma raiz de 3. Como um número tem raiz e o outro não tem, cada um fica na sua bonitinho, tá bom? Pessoal, eu tenho aqui, para encerrar a nossa brincadeirinha de hoje, um prisma triangular. Por que é um prisma triangular? Porque as suas bases é composta por um triângulo. E se você observar as medidas, é um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados iguais. Eu aqui vou ser mais rapidinho, tá? Pausa o vídeo, faz sozinho e depois só corrige. Vou ser bem rapidinho agora na correção. Área da base. A área da base é um triângulo equilátero. Qual é a fórmula para calcular o triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. O lado do meu triângulo está medindo exatamente 2. Então vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Você tem 4, raiz de 3, sobre 4. Então a área da base é justamente raiz de 3 centímetros quadrados. E pode, professor? Pode, eu simplifico aqui, ó, 4 por 4. Tá bom? A área da base é raiz de 3. Quando eu vou calcular a área lateral, primeiramente eu procuro saber se as faces laterais são iguais. Essa daqui, 2 por 6. Essa daqui, 2 por 6. Essa de trás aqui, a de trás, 2 por 6. Então, pessoal, a minha área lateral é composta de 3 faces iguais. Logo, você calcula uma e multiplica por 3. Então, a minha área lateral vai ser 3 vezes, onde cada face dessa, né, cada paredezinha dessa daqui, ela tem a sua área calculada como 2 por 6. Então, a minha área lateral vai ser 3 vezes 12. A área lateral é 36 centímetros quadrados. O Edilson, oi, e só faltou o que agora? A área total. Lembrando que para qualquer prisma, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ser 2 vezes a raiz de 3 mais 36 de centímetros quadrados. Nas alternativas, professor, eu posso encontrar assim? Pode. Mas você também pode ter o fator comum em evidência. Então se ligue aí, viu? A área total pode ser, ó, 2 que multiplica raiz de 3 mais 18 centímetros quadrados. Então se ligue que você também pode encontrar a resposta desse jeito, tá? Com o fator comum em evidência. Então, pessoal, eu dei uma carreirinha agora nessa reta final por causa do horário do vídeo, que tem que acabar com menos de 30 minutos, senão o meu celular parte o vídeo. E é isso, povinho. Treinem bastante, exercitem. Eu vou deixar aí uma paginazinha do livro para vocês fazerem em casa, tá certo? Então exercitem e vamos embora calcular a área de prismas. Aliás, no exercício, na folhinha que eu estou mandando para vocês no PDF, tem o exercício que eu vou corrigir na próxima aula, tá certo? Então procurem fazer esse exercício e até o nosso próximo encontro. Tchau, beijo na bunda, até a próxima!